Ainda não foi nessa sexta-feira que o Internacional confirmou o time que vai a campo no domingo contra o Botafogo, mas a gente pode falar algumas coisas sobre isso. Sabe quando? Fica comigo depois da vinheta. Tarde de treinamento no CT do Parque Gigante, algumas indefinições, vamos dizer assim, por conta do trabalho realizado, mas também alguns bastidores, chegadas, saídas e até mesmo algumas novidades aqui no Parque Gigante. Tô aqui, logo a gente vai conversar sobre isso, mas primeiro eu quero te dizer o bom e velho pedido de like, tá? Faz assim, ó, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, que nós estamos chegando lá naqueles 13 mil inscritos, né? Cada vez mais aqui inscritos conosco e trabalhando o Internacional, entendendo o Internacional, sabendo mais do Internacional. O Inter hoje teve uma particularidade, o Mano Menezes ele não foi dar o treinamento, ele não foi a campo porque ele estava resfriado, tá? E aqui no Parque Gigante, além do frio, aquela chuvinha, uma garoazinha bem de leve, não faz bem, né, para o treinador do Internacional se está gripado, então está resfriado, participar das atividades fora, né, fora aqui do reservado, que fica bem aqui desse lado, aqui ó, do ladinho aqui, meu lado direito, tá? O Inter que ficou com os titulares trabalhando boa parte do tempo na academia, os reservas que fizeram então as atividades aí de hoje no Parque Gigante e ainda teve uma corridinha bem de leve. Enquanto os reservas agora se preparam provavelmente fazer uma atividade de um coletivinho aqui, ó, os titulares estão correndo ao redor do gramado, tá? Um recovery, uma espécie de recondicionamento, tá? Depois do jogo contra o Goiás e, obviamente, né, a expectativa agora para o final de semana contra o Botafogo. Beleza? Vai rodar ali, ó. Quem coordena a atividade entre os reservas é o Julinho Camargo, tá? O treino mesmo que vai definir o time que vai enfrentar o Botafogo no domingo a partir das 18 horas é o de amanhã, tá? É meio óbvio que o Depena volte ao time titular, tá? E aí tendo o Johnny no meio-campo, né, que foi o companheiro do Gabriel, como reserva. O Johnny deixa o time titular para então o Edenilson recuar, joga o Depena com o Alan Patrick na frente, né? Não deve ser muito diferente de Daniel, o Bustos, o Vitão, o Mercado e o Moisés, porque o René tá lesionado, a gente vai falar sobre o René daqui a pouquinho, tá? Também tem Gabriel com o Edenilson, Alan Patrick e o Depena, Wanderson e David. Não deve fugir muito desses 11 iniciais. O treino de hoje teve uma particularidade, tá? O Rodrigo Dourado ele foi liberado dos trabalhos para viajar até o México, onde ele vai fazer os seus exames médicos para então sim ser anunciado como o novo reforço do São Luís do México, tá? Olha só, uma coisa importante, o Internacional então fatura 2,5 milhões de reais pela venda do Rodrigo Dourado, que tinha o contrato encerrando agora em dezembro, né? Fica bom para todo mundo, ele mesmo, né? O Mano Menezes já tinha dito numa entrevista coletiva agora depois do jogo contra o Goiás, de que o próprio Rodrigo Dourado tinha pedido para deixar o Beira-Rio, tinha pedido para seguir a sua vida longe do clube, né? Que ele defendeu, desde 2012, né? Fernandão lançou ele, lembra? Então, e aí, tem uma outra questão importante que a gente tem que falar. Bosquilha e René. O Bosquilha hoje, ele realizou pela primeira vez uma corrida mais forte, tá, ao redor do gramado após a artroscopia que ele realizou por conta de toda aquela sequela que ele teve da lesão no ligamento, né, do joelho. Então o Bosquilha hoje também já apareceu com uma possibilidade de retorno, tá? Ainda não há a previsão de que ele possa ser utilizado pelo Mano Menezes ou que ele possa vir a ser relacionado ou até participar das outras atividades com o grupo de jogadores, tá? Mas a notícia boa fica por conta então do Bosquilha correndo. Outro que correu, outro que esteve também bem de leve, tá? Mas esteve correndo em volta do gramado é o René.
que está com uma lesão muscular, né, na coxa, e aí vai desfalcar o Inter agora pelos próximos 10 dias ainda, mais 2 semanas, com o titular sendo o Moisés dando conta do recado. Neste momento, pelo menos, a gente não fica tão receoso ou com tanta vontade que ele volte, né? Mas ainda assim é uma boa notícia para o torcedor colorado, tá? O Internacional que, então, como eu disse, amanhã treina na parte da manhã e aí concentra para o jogo contra o Botafogo no final de semana. O Inter, que é o terceiro colocado, pode vir a ser o vice-líder da competição e ainda dependendo do clássico entre Palmeiras e São Paulo no final de semana, ele ainda pode ver a vantagem do Palmeiras reduzida. Hoje o Palmeiras é o líder com 4 pontos de vantagem em cima do Internacional do Mano Menezes. O Internacional do Mano Menezes que não perde há 16 jogos, hein? E também não perde há 11 no Campeonato Brasileiro, tá? A gente tem que falar sobre Bruno Mendes também, tá? O Bruno Mendes que está cada vez mais próximo à permanência dele no Beira-Rio. O Internacional e o Corinthians já acertaram as questões de valores. O Inter não precisou chegar nos 3,5 milhões de dólares, tá? O Inter chegou nos 3 milhões de dólares, só que o Inter quer uma porcentagem acima de 35% dos direitos econômicos, que o Corinthians tem 70%, então o Inter ficaria com metade, 35%, e o Corinthians manteria também 35% por uma futura venda, tá? A única diferença, claro, é que daí o Internacional, a partir disso, teria a caneta, teria, ó, agora eu quero vender o Bruno Mendes. Neste caso, isso é bom para o Inter até, mas tem uma coisa que a gente tem que avaliar. O Inter, ele quer mais do que os 35%, e essa celeuma está irritando um pouco o Corinthians, tá? Essa questão de pedir mais e cobrar mais e fazer com que o Inter ganhe mais porcentagem dos direitos econômicos está fazendo com que o Corinthians não queira negociar mais. E se não continuar até domingo, não fechar essa venda, não fechar essa negociação, o Corinthians vai então dar por encerrada e pedir então que o Bruno Mendes volte. Porém, isso vem de São Paulo, tá? Porém, aqui em Porto Alegre, se tem muito otimismo de que o Corinthians vai achar um meio termo, junto com as pretensões que o Inter quer no negócio, para então Bruno Mendes se manter aqui no Beira-Rio e aí, meu amigo, eu vou te dizer, de repente, até no domingo está entre os relacionados do jogo contra o Botafogo. É uma expectativa, não tendência, tá? Mas uma expectativa justamente por conta do bom trabalho que o bastidor ali da negociação tá rolando, beleza? Chegou até aqui? Gostou das informações? Então faz o seguinte, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, cara. Vem junto porque a gente tá chegando a 13 mil inscritos e eu tô achando massa pra caramba essa nossa interatividade aqui no canal. Valeu? Forte abraço, valeu! Tchau!